Olá, meus caros alunos, espero que estejam todos bem. Vamos continuar então nosso estudo de filosofia política, agora com outro foco, não mais tentando entender o que estávamos anteriormente, que é a construção do nosso mundo político, mas com o foco da crítica, pensando nos problemas do mundo político que vivemos atualmente. Então, anteriormente nós vimos a construção do liberalismo, do mundo capitalista, começando ali do movimento iluminista, que vai gerar as revoluções burguesas. Das revoluções burguesas você tem uma nova classe no poder, a burguesia, os donos de meios de produção, os grandes empresários, falamos principalmente. Então eles que vão ter maior poder de influência no mundo que nós vivemos atualmente. Bom, e aí temos consequências, né? Algumas consequências que você percebe, positivas, negativas, algumas fica a seu cargo de fazer o juízo de valor, mas pensando de uma forma mais factual, nós temos você tem o lucro se multiplicando, a riqueza se multiplicando, você tem a ciência com mais liberdade para fazer a tecnologia crescer rapidamente. Então você tem um mundo mais tecnológico, um mundo com mais riqueza, você tem, por outro lado, uma desigualdade muito grande em boa parte desse planeta capitalista, né? Você tem você tem países que se adaptam de forma harmoniosa, por outro lado você tem países que alguns chamam de capitalismo selvagem, onde você tem uma desigualdade muito brutal, como o próprio Brasil. Aqui alguns dados importantes para a gente pensar essas consequências. Você tem no Brasil, após a era dos estados fortes, ditadura militar brasileira, você tem a era das grandes privatizações. A Telebrás é uma das empresas que vai ser privatizadas, né? O serviço de telefonia. Ele, em 1995, é privatizado. 10 anos depois, o que se percebeu? O lucro dessa empresa, que era de 11 bilhões, vai para 110 bilhões. Se multiplica por 10. O serviço oferecido, a tecnologia oferecida também vai melhorando rapidamente, né, a comunicação. Por outro lado, o número de funcionários, que era 90 mil, vai passar para 28 mil. Então, quando se soma esse tipo de informação, com a desigualdade brasileira, que poderia trazer uma série de dados, como podemos ver que os 6 maiores bilionários brasileiros possuem a mesma riqueza que 100 milhões dos mais pobres do Brasil. Significa que 2% da riqueza nacional está na mão de metade dos brasileiros, somente 2% dessa metade mais pobre possui. Eu poderia trazer uma série de dados, mas você passeia de carro, de ônibus em São Paulo, que você percebe ali as mansões mais caras em alguns lugares, e por outro lado muita miséria, né? 1 a cada 4 pessoas na cidade de São Paulo não tem dinheiro para pagar aluguel, mora em submoradia, né? Mesmo trabalhando, sem contar o número de desempregados, o número de pessoas que moram na rua. Enfim, é uma desigualdade muito grande que acho que qualquer um pode perceber. Então, a grande questão é você perceber que o mundo parece que, após as revoluções burguesas, melhorou, mas não melhorou para todos. Algumas críticas feitas pelos iluministas, realmente houve melhora em relação a isso, mas nem todos puderam se aproveitar dos benefícios dessas melhorias, dessas mudanças. E aí que surge a crítica. Isso não é uma coisa só de hoje. É uma coisa desde o começo do capitalismo, seus problemas, da Revolução Industrial. E nós vamos ver um pouquinho dessa crítica, principalmente na voz do principal crítico, Karl Marx, com certeza o filósofo que mais existe preconceito em cima dele, o que tem de pessoas que falam, muitas vezes desconhecendo. E não se preocupa, você não vai virar um soldado comunista soviético, matador de criancinhas. Eu sonhei que tava em Moscou, dançando pagode russo na boate Cossacou. Estudando Marx, assim como você não virou uma árvore estudando o Dia da Árvore, você não virou um índio estudando as tribos indígenas. Tudo isso é bobagem de pessoas mal intencionadas que acho que ganham muito força nessa era de
de internet, redes sociais, né? Mas é muito problemático quando o preconceito vem na frente do conceito. Ainda mais na filosofia, que tem como intenção, como dizia o Deleuze, criar conceitos. A criação de conceitos é o que faz você pensar melhor. Conceito não é para você concordar com ele, para você segui-lo, mas é para que você possa entender, compreender melhor, de uma forma mais elaborada e crítica, a realidade que você se insere. Então a intenção da crítica política não é fazer você pensar como Marx, mas é você pensar de forma crítica o mundo político que você vive para não ter essa ilusão ingênua, né, de achar que meu mundo é perfeito, alcançamos um sistema que é totalmente perfeito, não existe problemas. Isso qualquer época da história sempre existiram pessoas que vão ser seduzidas por essa visão ingênua que é cômoda, né? Estou num sistema político em que tudo é perfeito, não existem problemas políticos, não existem problemas da realidade que nós nos inserimos. A importância de Marx, então, é muito grande nesse sentido, né? Na crítica à política contemporânea, já que ele abre na filosofia uma nova área do pensamento chamada teoria crítica. Essa teoria crítica vai ser uma série de filósofos que vão pensar em cada momento do capitalismo, seus problemas, ora pensando que não tem o que fazer, é isso mesmo, vamos encontrar um lugar comum dentro disso, ora se opondo, sugerindo mudanças, mas você tem um pensamento constante ali, né, que quase nunca concorda totalmente com Marx originalmente, mas que vai pensar os problemas desse capitalismo. Não só a teoria crítica, mas por outro lado os pensadores do capitalismo também, os liberais, eles vão propor problemas, né? Mesmo não gostando do pensamento do Marx, eles vão falar assim, não gosto disso, não gosto das sugestões dele, mas é necessário, existem problemas sim, é necessário fazer mudanças, né? Adaptar esse sistema, né? Os utilitaristas, por exemplo, que vimos nas aulas anteriores. A influência do Marx na economia, na história, na geopolítica é muito maior, né? O século XX, boa parte do século XX não existiria se não fossem os escritos do Marx, né? Então, sem Marx não teria, em 1917, a Revolução Russa, que criou a União Soviética. Com isso, o final da Segunda Guerra Mundial seria outro, não teria aquela polarização, a Guerra Fria. Sem Guerra Fria não teriam os Estados Unidos impondo regimes militares em diversos países da América Latina, como o Brasil, então não teria ditadura militar brasileira, e nós que somos, as últimas décadas, consequência do fim dessa ditadura militar brasileira, seria outro cenário político também. Então percebe o tamanho do impacto, né, do pensamento dele nas mudanças do século XX, nas práticas que você pensa no Brasil, por exemplo, para manter o capitalismo no momento ali do início da industrialização, na era Getúlio Vargas. Getúlio Vargas foi um estadista, um dos considerados maiores estadistas brasileiros, criou os direitos trabalhistas, né, que infelizmente muitos deles estão em fase de serem subtraídos, mas ele criou isso, a intenção não era agradar o povo, olha como eu amo os mais pobres, de forma alguma. Foi um cara muito inteligente que estava percebendo uma possível revolução no Brasil. Muitas pessoas miseráveis ali, nas piores condições de trabalho, totalmente satisfeitas, estavam ali sendo seduzidas por ideias socialistas, anarquistas. Então imagina, o cara não tem nada para perder, né? Ali o papo de cafezinho que nós vimos em outra aula da fábrica. Não tem nada para perder, vamos para a revolução? Vamos! Aí o cara, chega um presidente, cria direitos trabalhistas, cria uma certa segurança do trabalho, uma certa segurança para que eu possa criar minimamente a minha família, sustentar minha família. Vamos para a revolução? Não vou. Agora eu tenho algumas seguranças, é melhor eu ficar com ela. Com isso ele consegue acalmar as massas, né? Essa criação de direitos trabalhistas traz uma paz ali muito grande ali entre as massas. Marx escreve duas obras principais, o Manifesto do Partido Comunista e o Capital, duas obras que parece que nem foram escritas pela mesma pessoa, porque uma é muito simples de ler, outra é bastante complexa, bastante difícil. O Manifesto, então, ele é escrito por Marx e Engels, colega dele, em 1848,
E Marx, quando escreve, ele pensa assim, eu quero escrever um livro para que não basta que a mudança ela não depende só do mundo acadêmico. Eu não quero escrever um mundo apenas para doutores de universidades. Eu quero que o peão da fábrica possa ler, possa compreender a sua situação, onde ele se insere e saber o que ele pode fazer. Então, quando ele escreve o manifesto, ele tem essa intenção de que qualquer pessoa simples, não é uma linguagem para filósofos, mas qualquer pessoa simples possa compreender e mudar a sua realidade. Já o Capital não. É uma obra bastante difícil, considerada das mais comentadas, uma das menos lidas. Bom, o primeiro conceito que vai derivar dessas obras é o conceito de praxis. Praxis, vamos ler uma frase que acho que já explica bem o que quer dizer isso. Os filósofos limitaram-se a interpretar o mundo de diversas maneiras. O que importa é modificá-lo. Marx aqui está fazendo uma crítica a Hegel. Hegel é o filósofo que vai basear o pensamento do Marx. Como já disse anteriormente, todo pensador começa a partir de outro pensador, da leitura de outro pensador. Seja concordando, seja discordando, no caso do Marx aqui é para discordar. Ele discorda muito desse filósofo chamado Hegel, a começar pela ideia do Hegel de que a filosofia, essas são as palavras do Hegel, né? A filosofia é como a ave de Minerva. Minerva, também conhecida como Atena pelos gregos, uma deusa mitológica que tinha essa ave coruja. Ou seja, a filosofia só consegue pensar o momento quando ele já passou. Um sistema quando ele já caiu. Não dá para você pensar um momento em que você se insere. E o Marx discorda completamente, dizendo, não, imagina, a filosofia tem que pensar o presente. Não teria utilidade pensar o passado, mas pensar o presente para poder mudá-lo. Então, praxis é a ideia de que a filosofia deve ser prática. Ela deve trazer elementos para que se possa mudar o presente. Segundo conceito é o conceito de luta de classes, que no comecinho do manifesto, ele diz assim: a história de toda a sociedade até nossos dias é a história de luta de classes. Homem livre e escravo, patrício e plebeu, senhor e servo, mestre e oficial, em suma. Opressores e oprimidos sempre estiveram em constante oposição. Então, Marx traz essa tese histórica de que toda história humana é uma história de exploração. Sempre existiram duas classes, uma que explora, uma que é explorado. Por exemplo, no Império Romano você tem o patrício, o explorador, o plebeu explorado. E no mundo contemporâneo que nós vivemos? O explorador é o burguês, o dono dos meios de produção, o grande empresário, o dono da fábrica, da indústria. E, por outro lado, você tem o explorado, que é o proletariado. Proletariado é o trabalhador. Senão o proletariado vem do contexto romano, antigo, Proletariado é aquele cara que não tem nada além da sua prole, seus filhos. Tenho filhos para sustentar, o que eu faço? Preciso arranjar dinheiro, vou me submeter a qualquer coisa para poder garantir o sustento dos meus filhos. Então essa é a luta de classes. E aí, os mais inteligentes talvez se perguntem. Tá, beleza. Eu exploro, eu tô explorado. Mas o que é? E onde está essa exploração? Cadê, O Marx vai falar duas formas principais de exploração, como nós veremos posteriormente, mas a primeira delas é uma coisa que ele chamava de mais-valia. Mais-valia, assim que a gente podemos traduzir. Vamos ver um quadrinho aqui que acho que vai explicar um pouquinho melhor o que quer dizer essa mais-valia. Aqui você tem então duas pessoas conversando. Um seria o dono da empresa e o outro o seu empregado. O empregado diz: o que disse esse homem? Que trabalhasse mais depressa. Quanto lhe paga? R$20 por dia. Onde vai buscar o dinheiro para lhe pagar? Vem da mercadoria. E quem faz a mercadoria? Ele. E quanta mercadoria faz ele por dia? No valor de R$240. Então não é você que lhe paga, mas é ele que lhe paga R$220 por dia para que lhe diga que trabalhe mais depressa. Mas sou eu o proprietário das máquinas. Como conseguiu essas máquinas?
Vendi a mercadoria e comprei as máquinas. E quem fez as mercadorias? Cuidado, eles podem ouvir. Então aqui no meio dessa conversa que tem conceito de mais-valia. Mais-valia é a diferença entre o que o trabalhador ganha e o que vale de fato o fruto do seu trabalho. O que vale o fruto de um trabalhador nunca é o que ele ganha, né? Eu que falo, o que vale é aquilo que é por quanto é vendido, quanta riqueza gera aquilo, né? Ele sempre vai ganhar uma parcela muito pequena do que vale o seu trabalho. A maior parte desse valor fica na mão do empresário, e isso é chamado de mais-valia. Esse dinheiro que vale o seu trabalho, mas ele não recebe, é chamado mais-valia, né? Então imagina que uma pessoa trabalha numa fábrica de bola de futebol, ele faz bola de futebol, faz uma bola por dia, essa bola é vendida por R$300 e ele ganha R$20, né? Então ele gerou R$300 em riqueza. É claro que desses R$300 existem encargos ali, impostos, mas a maior parte desse dinheiro não vai para o bolso dele, vai uma parcela muito pequena. A maior parte desse dinheiro, o lucro fica na mão do dono da empresa. Com isso você tem consequências, né? Claro que esse trabalhador vai passar a vida inteira trabalhando para pagar suas contas, vai morrer, não vai deixar nada para o seu filho além dessa mesma condição. Por outro lado, o dono da empresa, com essa mais-valia, ele vai ter dinheiro não só para ter uma vida mais confortável, mas vai sobrar dinheiro. Esse dinheiro que sobra é o que é chamado de capital. Capital é o elemento essencial para o sucesso de qualquer empreendimento. É o que vai garantir o sucesso de grandes empreendimentos. Capital é o dinheiro que você usa para investir. Não é o dinheiro que você usa para pagar suas contas, para o seu sustento, para o seu luxo, mas o dinheiro que lhe sobra para você investir. Nós vamos ver outras formas de exploração. Para continuar, eu gostaria que vocês vissem três vídeos, né? Um filme, um pedaço de outro filme e um videozinho, um documentário curto, né? O primeiro isso para continuarmos as próximas aulas, tá? Primeiro é Tempos Modernos. Vai aparecer aqui o link para vocês. Não precisa assistir o filme inteiro, esse filme é muito interessante, acho que é um dos mais famosos, se não o mais famoso do Charles Chaplin, mas apenas até o minuto 31, tá? Do começo até o 31, tem link aqui para você assistir. Depois assista, que é um pouco mais longo, o filme inteiro, tem um link aqui também, chama Última Parada 174. E por último, A História das Coisas. Esse aqui, A História das Coisas, é um vídeo curtinho, 20 e poucos minutos, tá bom? Antes de termos as próximas conversas, próximas aulas, espero que vocês assistam, pois vamos retomar algumas cenas para poder compreender melhor os conceitos que queremos aprender, tá bom?